Olá, tudo bem com vocês? Aqui fala o professor Bruno e nesse vídeo a gente vai ver os fundamentos da programação, como o principal, as variáveis. Elas nos permitem guardar informação, como por exemplo uma calculadora. Ela recebe números, faz algo com eles e mostra os resultados para o usuário, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Variáveis guardam informações em uma caixa e a gente pode acessar essa caixa em qualquer ponto do nosso programa, tanto para acessar o valor e fazer algo com ele, como para alterar o valor. Mas variáveis podem ter diferentes tipos. Mas o que são tipos? Tipos indicam que tipo de informação aquela variável vai guardar. Vamos imaginar um estacionamento. Esse estacionamento tem vagas para motos, carros, ônibus e caminhões. Na vaga de moto, só se estaciona moto. Na vaga de carro, só se estaciona carro. A de ônibus é de ônibus, a de caminhão. E o C# nada mais que é como se fosse um guardinha super chato que sempre está fiscalizando se o pessoal está estacionando seus veículos no local correto, não deixando uma moto estacionar no local de caminhão, por exemplo. Variáveis podem ter vários tipos diferentes, mas a gente vai focar nos 4 principais. Int, que nos possibilita guardar números inteiros, podendo ele ser positivo ou negativo, ele só precisa ser inteiro. Float, que nos permite guardar números com pontos flutuantes, uma precisão de até 7 casas após a vírgula. Caso a gente precise de mais precisão, a gente pode usar o double, que nos permite ter 16 casas após a vírgula de precisão. String, que nos permite guardar texto, simples e direto. Inclusive, muito cuidado, números e símbolos dentro de string são considerados textos também. E boolean. Boolean é o mais simples, ele é true ou false. Para declarar uma variável é simples. Você vai definir o tipo dela, o nome dela e depois qual o valor que ela vai receber com um ponto e vírgula no final. Agora vamos ver como é que funciona isso na prática. Bom, vamos começar com um programinha simples, onde ele só vai dizer o seu nome. Primeiro a gente tem que mostrar como se fosse uma pergunta para o nosso usuário. Por exemplo, qual o seu nome, certo? Isso aqui vai aparecer ali no console, que está entre as aspas. E aqui a gente vai declarar console nome. E aqui eu poderia escrever, por exemplo, Peter Parker. Não esqueci do ponto e vírgula no final. Aqui, o que está acontecendo aqui de estar aparecendo amarelinho é porque a gente está declarando uma variável do valor nome e a gente não está usando o valor dela, ou seja, estamos ocupando memória sem necessidade nesse programa. Mas a gente vai usar esse nome agora, tá? Então esse erro vai sumir. A gente vai vir aqui, console, ponto, writeLine, e a gente vai escrever olá, nome. Opa, pronto. Tinha um tiozinho ali que eu escrevi sem querer. Então isso aqui vem primeiro, olá Peter Parker. Se a gente executar o programa, qual o seu nome? Olá Peter Parker, beleza? A gente pode escrever as strings tanto assim, quanto botando um cifrão aqui na frente e escrevendo desta forma assim. Ambas as formas estão corretas, mas aí vai de qual vocês acharem mais ideal. Vou mostrar daqui a pouco agora com a interação do usuário, como é que funciona tudo isso. Que a gente vai mudar isso aqui, a gente não vai deixar um valor fixo, porque como o próprio nome diz, variável é para ser variável, para ela mudar. Então como é que a gente faz? A gente vem aqui, pode apagar esse texto, e agora a gente vai escrever console.readline, como aqui nosso próprio programa já nos sugeriu. Aqui só está dando um erro amarelo, porque essa parte aqui, essa string, ela pode vir a ser nula, o usuário pode simplesmente vir aqui e não escrever nada. Uma forma de corrigir isso é colocando essa interrogação, que vai meio que possibilitar o nosso tipo ser tanto string quanto nulo. Nulo é nada, é vazio, ok? Mas eu só estou colocando, não se preocupe com isso, eu estou colocando para não ficar aquela linha amarela, beleza? Então vamos lá, vamos executar o programa novamente e vamos ver o que muda agora. Ó, o programa aqui travou em qual o seu nome, ele está parado nessa linha, ele está esperando uma resposta do usuário. Vamos escrever agora, professor Bruno, por exemplo. E agora aparece, olá, professor Bruno. Lembrando que a gente pode fazer de duas maneiras. Qual o seu nome? Agora eu vou botar Bruce Banner. Olá, Bruce Banner, seu nome é muito legal. Olá, Bruce Banner, seu nome é muito legal. Apareceu duas vezes a mesma mensagem. Agora fica a critério de vocês qual dessas duas formas vocês preferem. Com a concatenação de strings, que é usando o símbolo de mais, ou a interpolação, usando o cifrão na frente e as variáveis colocando entre chaves. Eu pessoalmente prefiro esta primeira, mas essa segunda aqui ela é mais fácil para quem está aprendendo, para poder pelo menos entender ali o conceito, ok? Vamos então criar uma calculadora agora. Uma calculadora vai usar dois números e multiplicá-los. Então a gente vai vir aqui
escrever int número 1 e int número 2. Pera aí, professor, tu falou que a gente precisa definir o tipo dela, quando a gente declara uma variável, definir o nome dela e botar o igual e o valor dela, correto? Correto, mas a gente também pode declarar sem definir o valor. Aqui neste caso, ele está com o valor 0, que é o valor default do int. Então a gente precisa dar este valor durante a execução do programa. A gente pode declarar esse valor mais abaixo. Por exemplo, vou vir aqui e escrever console.writeLine. Digite um número. Esse espaço é só para ficar bonitinho ali na hora que aparecer no console. A gente vai escrever, a gente não vai usar essa sugestão aqui da IA. Eu vou fazer como vocês provavelmente pensaram que seria o correto, que é só vir aqui, número 1 igual console.readline, correto? Mas aqui ele está dando erro. Se a gente botar o mouse em cima, ele vai falar, eu não posso converter implicitamente o tipo string para int. Nosso console.readline ele sempre retorna string. Mesmo que a gente escreva um número, ele é um número em formato de texto. Então para fazer isso, a gente vai escrever aqui, ó, int.parse, de passar. Lembre, parse, de passar. Vamos abrir o parênteses e fechar o parênteses aqui antes do ponto e vírgula. Quer dizer que a gente quer passar para inteiro o que está dentro do parênteses, no caso que o nosso usuário escrever, ok? Esse amarelo, a gente só está falando que pode ser que tenha um valor nulo aqui e ele não consiga passar valor nulo para inteiro. Mas a gente pode ignorar por enquanto. Vamos fazer a mesma coisa. Console.writeLine digite outro número, ok? E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que agora para o número 2. E agora a gente não vai ver if aqui na nossa aula, a gente vai ter a nossa variável resultado. Int resultado igual num01 vezes num02. Vamos agora imprimir o nosso resultado. Console.writeLine. O nosso resultado é resultado. Beleza? Estamos colocando essa variável aqui. E o valor dessa variável é a multiplicação entre essas duas variáveis. Vamos testar o programa. 5 e 10 é para dar 50. Resultado, 50. Ah, mas tu colocou inteiro, professor. E se eu quiser colocar, por exemplo, um número com vírgula? Vamos vir aqui testar. 5,5. Opa, deu erro. 5,5 não está no formato correto. O que acontece é que aqui o nosso valor é int. Int não aceita vírgula, só aceita números inteiros. Eu posso simplesmente vir aqui e trocar todos para float. Aí sim, irá funcionar. 5,5. E agora botar 10,2. 56,1. Se está certo o resultado, provavelmente está. Eu não vou fazer de cabeça não. Agora fica o desafio para vocês. Façam um programa que calcule a média entre 3 notas. Por exemplo, uma nota de um aluno no colégio. Por exemplo, aqui eu digitei 10, 6 e 8 e a média é 8. Lembrando que a gente pode fazer isso quantas vezes quiser. Ele tem um pouquinho de problema aqui com a acentuação, mas a gente ignora, ok? E um desafio extra neste desafio é colocar peso nas notas. Uma prova tem peso 5 e a outra peso 2, por exemplo. Lembrando que para fazer o cálculo da média, uma média ela sempre vai ser igual a um número 1 mais número 1, 2 mais número 3, certo? Porque a gente vai ter 3 notas, então a gente tem que dividir por 3 para saber a média dessas 3 notas. É sempre a soma dividido pela quantidade de notas. A soma das notas dividido pela quantidade de notas que a gente tem. Beleza? Mão na massa então, meus queridos. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o like, comentário bonito aí embaixo. Se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e até a próxima.